Boa noite, meu querido irmão, minha prezada irmã, você que se ajunta conosco para mais uma reunião de oração. Seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui para fazer aquilo que a gente mais gosta de fazer na semana, que é falar com o nosso Deus. Vamos fechar os nossos olhos e vamos desde já buscar a presença do Senhor, que é rico em nos abençoar. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus, porque, Senhor, é o Senhor quem nos concede a vida, saúde, respiração e todas as coisas que temos, Senhor. Nós te louvamos pelas nossas vidas, nossas famílias, nossos empregos, Senhor, nosso sustento, que vem tudo da tua mão bondosa, Senhor. Nada vem de nós ou da nossa própria força ou esforço, ó Deus. Mas tudo o que temos e o que somos vem do Senhor. Nós queremos, Senhor, pedir, em nome de Jesus, que tu nos abençoe neste dia, em mais uma leitura que fazemos da tua palavra, para nossa edificação, mas principalmente para o louvor da tua glória. Conduz-nos, Senhor, com a tua mão bondosa e com o teu amor que se manifesta neste maravilhoso evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É essa nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos juntos abrir a palavra de Deus nessa noite, de forma simples e objetiva, como sempre fazemos, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2, e nós vamos fazer a leitura do verso 13 até o verso de número 15. E com isso nós chegamos ao 7º estudo devocional a respeito do tema A Vida que Agrada a Deus. Como que é a vida que agrada a Deus? E o que a palavra do Senhor nos ensina para que nós vivamos de forma agradável ao Senhor. Paulo vai nos falar a respeito da vitória de Cristo na cruz. E é com base nessa vitória que nós podemos, então, viver nossas vidas conforme Deus requer de nós. Paulo diz em Colossenses 2, de 13 a 15, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, quando vemos uma mensagem tão clara e tão simples como essa, e pensamos de acordo com tudo que nós estamos vendo a respeito desse princípio tão importante de vida, que é viver conforme o Evangelho e viver de forma agradável ao Senhor, o que nós lemos basicamente é que todos os nossos erros e pecados derivados da queda do homem são prontamente rechaçados na cruz de Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Houve um dia em que nós estávamos mortos nos nossos pecados, na incircuncisão da nossa carne, mas Deus em Cristo nos deu vida. Nos deu vida juntamente com o seu Filho, de tal maneira que uma vida que agrada a Deus, ela precisa, antes de tudo, contemplar a obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Um cristianismo sem a mensagem da cruz é, de fato, uma religião vazia e desfigurada. Mas quando no nosso coração nós contemplamos a mensagem da cruz, e nela nos colocamos como pessoas que são alcançadas por essa redenção praticada pelo Senhor Jesus, nós então entendemos o que é a vida, nós entendemos o que é a nossa condição humilde diante do Senhor, porque uma vez que Cristo perdoou os nossos pecados, nós temos motivo de sobra para viver em gratidão, mas não temos o direito de termos no coração determinadas soberbas, autonomias ou jeitos de viver que não correspondem à vontade do Senhor, aos padrões de Deus, mas em Cristo nós somos, portanto, redimidos, regenerados, transformados
para termos um novo coração que agora agrada a Deus. Isso não vem de nós, mas vem da vitória de Cristo na cruz do Calvário. O que Paulo nos mostra aqui nesse texto? Que a vida em Cristo, ela alcança perdão. É isso que nós lemos no verso 13. Porque Deus em Cristo nos vivificou, sendo que Ele mesmo perdoou todas as nossas transgressões. Uma vez mortos no pecado, nós agora com Cristo somos ressuscitados juntamente com Ele, espiritualmente nascemos de novo para uma vida transformada, renovada pela presença do Senhor Jesus Cristo. E o que consiste essa transformação? O que baseia, em que baseia-se essa mudança de vida? Se baseia no fato de que Deus, em Cristo, perdoou todas as nossas transgressões, os nossos pecados, nossos erros, nossos vícios, tudo que é proveniente da queda, que faz com que eu e você sejamos, por natureza, pessoas que não se agradam de Deus e das coisas de Deus, apesar disso, sejamos perdoados. Em Cristo nós não alcançamos o perdão, mas na verdade o perdão que nos alcança. O perdão de Cristo é que nos move, é o perdão de Cristo que nos tira das trevas para essa nova vida. Mas também lemos aqui que a cruz de Cristo, ela remove a condenação que havia sobre a nossa vida. Porque tendo Cristo morrido a nossa morte e ressuscitado nos dando vida, é certo que com a cruz de Cristo cessa para o crente a morte espiritual e também os temores da vida da gente, que a gente tem no dia a dia. Tudo isso cessa, para de ser assim, com a segurança que vem da vida eterna. Olha o que Paulo diz no verso 14, que Cristo cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças, ou seja, a maldição que vinha da lei de Deus e que nos era contrária, diz a Bíblia aqui, que Cristo removeu pregando-a na cruz, assumindo para si a nossa maldição, morrendo pelos nossos pecados. Isso é a mais perfeita expressão do que nós entendemos por evangelho, não é isso? Cristo morreu pelos nossos pecados. E, portanto, como Paulo vai dizer lá em Romanos, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E agora Paulo está dizendo que esta mesma certeza nos faz olhar para Cristo de uma maneira diferente. Nós agora, tendo os nossos pecados perdoados e removida toda a condenação, o escrito de dívida, a cédula, a nota promissória que nos era colocado na conta como saldo negativo e impossível de ser pago, Cristo na cruz satisfez tudo isso, se tornou o nosso fiador, portanto, nosso substituto, nosso perfeito redentor, nos resgatando de todas essas maldições, da nossa morte espiritual, que era o que nós de fato merecíamos, e com base nisso nós podemos sentir a segurança que vem da certeza dessa vitória de Cristo na cruz, que é a causa da vida eterna. E Paulo vai nos mostrar também que a cruz de Cristo marca a derrota do mal, né? Os principados e potestades são expostos ao desprezo, não é isso? Que tendo despojado os poderes e autoridades espirituais, é claro, todas as forças do mal, o diabo, os demônios e tudo que pudesse ficar perfeitamente claro na cruz do Calvário, Cristo fez aqui
segundo a Nova Versão Internacional, um espetáculo público. A vitória de Cristo ecoou no céu, na terra e debaixo da terra de forma triunfante sobre todos os poderes e autoridades, os expondo à vergonha, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. A vitória de Cristo na cruz, meus irmãos. Essa mensagem que a gente ouve 1, 2, 3, 4, 5 vezes, mas nem sempre temos parado para pensar na profundidade disso, não é mesmo? É claro que nós podemos entender o conceito disso, nós podemos ter noções do que foi a cruz de Cristo, nós podemos até mesmo sermos tão bons assim de Bíblia, de estudo, de leitura da palavra, mas Paulo vai nos falar aqui do significado espiritual dessa vitória, que é o que de fato torna nossa vida agradável ao Senhor. Porque, primeiramente, nós entendendo isso, o que a gente precisa então perceber e se amoldar? A gente percebe que essa vitória de Cristo na cruz nos faz sentirmos corrigidos por essa mensagem. Essa mensagem de Cristo fala de perdão, fala de redenção, fala de uma condenação que não há mais. E isso para mim e para você soa como motivo de alegria, sim, no nosso coração, soa como a gente se sentir seguro e entender o amor de Deus, mas é claro, mas isso também deveria estar causando em mim e você uma santa correção das nossas atitudes e palavras, por exemplo, das prioridades da nossa vida. Quando lemos esse texto, nós vemos uma obra que é feita de forma assim absurdamente ilógica, porque Deus envia o seu Filho para morrer por gente que está morta, para morrer por pessoas que literalmente jazem nos seus delitos e pecados, gente que não merece, gente espiritualmente perdida, criminosa e culpada diante de Deus. É isso que eu e você somos por natureza e fomos, portanto, resgatados por Cristo. Então essa mensagem que fala de uma vitória, ela precisa também hoje vencer o nosso coração. Ela precisa hoje vencer as correntes, as amarras espirituais que vêm do nosso coração pecaminoso, que muitas vezes tentam embarrear essa palavra de ser vivida na nossa vida. Uma pessoa pode facilmente entender essa mensagem, pode facilmente decorar essa mensagem, saber que Cristo morreu numa cruz, saber que Cristo perdoou o seu pecado, mas continuar vivendo a sua vida, por exemplo, com mágoa no coração nas suas relações. Uma pessoa pode ler claramente a mensagem de que Cristo perdoou todas as nossas transgressões e que, portanto, não há erro, não há vício, não há pecado, que uma vez nós confessando a Jesus Cristo, com o coração quebrantado e arrependido, não há nada que impeça que Cristo nos perdoe. E uma mesma pessoa que entendeu isso, não ser capaz de perdoar ao seu próximo. Quando a palavra do Senhor nos apresenta o Evangelho, que nos resgata, que nos salva, que nos transforma, a fim de que nós perdoemos aos outros com o mesmo perdão que Deus, na cruz de Cristo, nos perdoou. Nós podemos facilmente entender. Não é preciso um grande conhecimento, basta uma simples leitura desse texto, no sentido de que nós tínhamos uma dívida para com Deus, proveniente do pecado, porque essa é a figura que Paulo usa para ilustrar nossa condição, quando ele diz que o escrito de dívida foi cancelado que havia contra nós.
mas ainda assim, a gente se prender a certas coisas, a certas culpas, a certas amarras do coração que muitas vezes nos impossibilitam de entender, de reconhecer a gloriosa liberdade que vem do Espírito Santo para os filhos de Deus, a fim de que o nosso coração seja trabalhado, seja corrigido e nós, portanto, nos sintamos exortados pela mensagem da cruz a uma vida bem diferente do que nós temos praticado hoje. Essa mensagem nos ensina isso, nos ensina a vitória do Senhor Jesus sobre a cruz, que corrige o nosso coração e que nos ensina a viver com a graça que nos alcançou. Entender que eu e você somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. E nada disso é fruto das nossas bondades, da nossa obediência, da nossa vida evangélica moralmente perfeita, mas tudo isso só acontece porque Deus nos amou, porque Deus nos salvou e apesar de quem nós somos, Deus em Cristo perdoou os nossos pecados. Daqui para frente, como nós vamos viver a nossa vida? Nós vamos ter orgulho no coração? Nós vamos nos achar bons o suficiente que nem mesmo uma mensagem como essa é capaz de nos exortar? Nós vamos adotar na nossa vida prioridades que estão longe da cruz de Cristo? Nós vamos viver como se as coisas de Deus fossem sempre secundárias? Ou será que hoje, com uma simples leitura desse texto, que fala da vitória de Cristo sobre o pecado, sobre o inferno, sobre a condenação que vinha da lei e sobre todo o mal, que isso não possa hoje nos fazer nos voltarmos para Jesus com todo o nosso coração, com toda a nossa força, colocando o reino de Deus e a sua justiça no centro das nossas vidas. Pense nessas coisas. Que Deus te abençoe, que Deus nos dê graça, nos dê misericórdia para vivermos agradavelmente ao nosso Deus, sendo pessoas dignas desse Evangelho, porque Cristo na cruz venceu sobre a morte e sobre o inferno. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós que entendemos e nos lembramos mais uma vez da Tua palavra, Senhor, que nos fala dessa vitória tão grandiosa. Queremos pedir, Senhor, perdão, perdão e perdão, Senhor, pelos nossos pecados, porque Tu sabes muito bem em que nós temos sido omissos e negligentes, no que, Senhor, nós temos feito que não Te agrada, no que, Senhor, nós temos deixado de fazer que não condiz com a Tua verdade, Senhor, nem com a Tua vontade sobre nós. Mas, Senhor, perdoa-nos, Senhor, mais uma vez. E, ó Deus, em nome de Jesus, nos faça andar, Senhor, e viver de acordo com a Tua maravilhosa graça, Senhor, e com o auxílio do Espírito Santo, que já habita nos nossos corações, ó Deus. E se cairmos, Senhor, nos ajuda a levantar, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus. É essa nossa oração, Senhor, que fazemos, entregando também a Ti todos os pedidos aqui feitos. Tu sabes, Senhor, muito bem, aquilo que nós precisamos, ó Deus. Atenda, Senhor, a nossa oração, segundo o Teu querer, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Fiquem todos na paz, tenham uma semana abençoada e com a certeza de que Cristo morreu pelo seu pecado, pelo meu pecado e de todos aqueles que creem e confessam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Fiquem na paz, que Deus abençoe a todos.